Fale conosco por sua graça e por sua misericórdia. Amém? Senhor, muito obrigada por esse tempo que tivemos de cantar louvores a Ti, de tantas declarações que fizemos e que eu espero que com toda a honestidade do nosso coração, para que o Senhor nos alcance a partir das orações cantadas já nesse dia. E agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, ouvir da Tua parte, Senhor, e precisamos que o Senhor nos alcance. Nós precisamos que o Senhor, ó Deus, incline o nosso coração à obediência da Tua palavra. Espírito Santo, nós só podemos fazer isso pelo Teu mover na nossa vida. Ajuda-nos na santificação. Ajuda-nos, Senhor. Eu quero pedir a Tua graça sobre mim, clamando pelo Teu perdão e pela purificação, Senhor, na minha vida, clamando pela Tua misericórdia, que o Senhor me tenha por canal nessa noite e que o Senhor seja entronizado em cada segundo, Senhor, desse momento. Peço pelos meus irmãos, que o Senhor fale aos seus corações e alcance segundo a necessidade de cada um. O Senhor que conhece a realidade, o Senhor que conhece os pensamentos, que o Senhor os alcance, Senhor, poderosamente. E que nós sejamos despertados nessa noite pelo Senhor Espírito Santo. Nós entregamos assim a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. E antes de nós começarmos a ler, eu quero dizer a todos que são da igreja, aos convidados, a todo o público, que nós não somos machistas. E nós também não somos feministas. Nós não temos partido ideológico humano. Nós somos de Deus. Somos o povo de Deus. E seguimos a Bíblia Sagrada. Amém? É só tudo isso. Então leia a Bíblia com esse olhar. Amém? Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior no coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu quero ler também, na versão transformadora, esse texto especificamente. Se meu celular resolveu obedecer aqui, eu acho que a minha digital já está indo embora, gente, de tanto lavar louça. Vocês acreditam nisso? Não, né? O mesmo texto eu vou ler, eu quero só que você fique atento e atenta a essa leitura nessa versão transformadora. Diz assim: da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma.
mas por observar seu modo de viver puro e reverente. Não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece. A beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem sem medo algum. Da mesma forma, vocês, maridos, honrem sua esposa, sejam compreensivos no convívio com ela, pois ainda que seja mais frágil que vocês, ela é igualmente participante da dádiva da nova vida concedida por Deus. Tratem-na de maneira correta, para que nada atrapalhe as suas orações. Clarei um pouquinho mais, né? Não é boa essa versão também? Então, o apóstolo Pedro, ele foi considerado apóstolo aos judeus, enquanto o apóstolo Paulo era considerado apóstolo aos gentios. Os dois tinham contato tanto com os judeus quanto com os gentios. Os gentios são aqueles que não eram do povo de Israel, que não eram judeus, certo? Qualquer outra nação que não fosse judia era chamada gentílica ou gentio, certo? E Paulo também escreve ao seu público, né, prioritário, gentios, mas os judeus também tinham acesso aos seus escritos, sobre isso. Por isso eu vou pedir que você tenha à sua disposição o Novo Testamento Pedro, onde você está aí, 1 Pedro, mas também Efésios. A gente vai ficar entre Pedro e Efésios. A voz de Paulo e a voz de Pedro sobre esse assunto, tá certo? O que eu quero frisar é que os dois foram grandes pastores, levantados por Deus. E é muito importante a gente ouvir pastores de Deus. Eles não são, nem Hernandes Dias Lopes, nem Paulo Júnior, nem Paul Washer, nenhum desses que a gente ouve hoje. Mas eles andaram com Jesus. E eles foram inspirados para escrever a Bíblia Sagrada. Então, nós estamos falando de Bíblia e de homens inspirados para escrever a Bíblia. Portanto, aqui está sobre qualquer aplicação que qualquer outro homem de Deus dê após eles, porque é com base na Bíblia Sagrada. Amém? Então, é diretamente. O que eu quero dizer com isso é que você está ouvindo, através do apóstolo Pedro, diretamente a voz de Deus. Ele inspirou esse homem para falar isso. Eu posso rasgar isso? Posso riscar? Ontem, a professora Rosa, isso é prova que nós não somos machistas, nem feministas. Mulheres têm acesso ao púlpito aqui também, Mas isso não faz a gente nem maior e nem menor do que ninguém. Nós somos iguais, amém? Nós nos respeitamos nessa igualdade que o Espírito Santo traz, através da sua palavra, e nos mostra que é assim que deve ser. Então eu não posso riscar. Ontem ela perguntou sobre se a gente acredita que essa aqui é a palavra de Deus revelada. E todos afirmaram, presentes aqui, que sim. Que nós acreditamos que é voz de Deus, que o Senhor nos instrui para vivermos essa palavra. Então eu reforço isso nessa noite. Existe uma resistência muito forte, principalmente na nossa geração, com textos como esse, explícitos como esse. E nessa tradução original sobre ser submissa, diz respeito ao que nós lemos aqui na versão transformadora. Era um termo usado para militares, sobre a questão da hierarquia de autoridade. Não dizia respeito ao valor do ser do outro. Isso não fazia a mulher, ou não faz a mulher, em valor menor. Nós somos iguais aos homens diante de Deus, ok? Mas o termo mostra a questão de uma hierarquia, ser submissas. Então, nós devemos estar sujeitas à autoridade do marido.
quão difícil é dizer esse tipo de coisa dentro das igrejas hoje. Vocês sabiam? Eu fui falar para um grupo de mulheres, no evento de mulheres, e aí escolhi um texto, o texto de Efésios. E falei sobre os valores do reino de Deus para nós, o nosso papel de mulher. E quando eu comecei a falar, eu estava lendo o texto, a Bíblia, eu estava lendo a Bíblia. Algumas mulheres começaram a se levantar e sair da igreja. E depois eu perguntei para a esposa do pastor o que estava acontecendo. Ela disse, é porque essas mulheres, elas não acreditam que esse texto deve ser vivido da forma como você estava, que elas já deduziam que você ia pregar. Eu nem comecei a pregar, elas já deduziram o que eu ia dizer. Então, dada essa introdução, eu peço a você, se desarme. Se desarme. Receba da parte de Deus hoje à noite. Amém? Amém? E é óbvio que eu tenho que falar isso mais fortemente para as mulheres, porque elas são mais feridas, elas são mais machucadas, elas têm mais dificuldade de ouvir esse tipo de coisa, né? Mas já vai chegar a parte dos homens, né? Aparentemente esse texto fala mais para mulher do que homens. O que vocês acham? Quantos versículos tem aí direcionado a mulheres? Dá para contar? Quantos versículos tem aí direcionado às mulheres? A gente leu do 1 ao 7. 6. Como tem muito, por que Pedro falou tão mais para as mulheres nesse texto, né? Eu quero dizer a vocês que na época que ele escreveu, ele estava escrevendo aos dispersos, né? Provavelmente ele escreveu de Roma em um período que ele ficou ali de perseguição, mas não se tem certeza, mas provavelmente isso. E ele estava escrevendo para o público de judeus dispersos, mas não somente eles, também para gentis. Essa carta ela estava disponível para a igreja de Roma e para a igreja de Jerusalém, em toda parte. Essa carta estava disponível, né? Mas as mulheres nobres romanas, elas tinham muito mais costume de dar mais valor ao exterior. As gregas também, a se arrumar mais, a gastar muito. Elas gostavam de pentear, diz a cultura, né? Com os pentes de ouro, de prata, para mostrar para a outra, até com pedras preciosas, que tinha mais do que a outra, né? Gostavam de andar muito ataviadas, elas davam muito valor a essas coisas e muitas estavam se convertendo, vindo para a igreja, mas não entendendo ainda os valores do reino de Deus, né? Então, provavelmente ele queria falar mais fortemente a esse público, mas também a igreja estava passando por um período de sofrimento muito forte, um período de perseguição muito sério, e era preciso haver santificação no meio da igreja, desde o conceito e ao comportamento, e muitos na perseguição fraquejavam na fé e voltavam a praticar as coisas do passado. E certamente ele também estava querendo reafirmar algumas coisas para a igreja, para que eles pudessem voltar a praticar o que era correto. E isso dizia respeito ao relacionamento marido e mulher. É muito sublime o relacionamento entre um homem e uma mulher, entre marido e mulher. Por isso a Bíblia trata, desde o primeiro livro até o último. E por isso a Bíblia usa inclusive a ilustração de Cristo e a igreja como um relacionamento assim, de tão sublime que é. O Senhor quer que nós valorizemos bastante isso. Amém? Então é isso. Pedro está aqui falando aparentemente muito mais para a mulher, mas eu quero pensar com vocês um pouco sobre essa questão da submissão principalmente, porque ele repete submissão no verso 1 e no verso 5. E ele inclusive fala sobre Sara, né? Que obedeceu a Abraão de forma a lhe chamar Senhor. Às vezes o Auschwitz brinca comigo, porque quando nós éramos recém-casados ainda, sem querer em algum momento eu
falei para ele, Senhor, ele me chamou Gleia, eu fiz, Senhor. Até hoje ele lembra disso, a vez ela me chamou de Senhor. Foi tão espontâneo, e eu sabia que não estava falando com meu pai, mas eu não sei explicar porque foi muito espontâneo, mas o relacionamento, o sentimento que eu tenho por Washington é de muito respeito, é de um amor admirável e de aprendiz. Eu sinto que eu aprendo com ele. Então, naquele momento, eu acho que foi tão espontâneo esse Senhor por isso. Mas, voltando para Sara, né? O momento que ela chama de Senhor, e a que se refere a esse texto aqui, foi no momento em que os anjos apareceram para dizer a Abraão que eles teriam um filho. E eles já eram bem velhos. E Sara estava na tenda. Abraão vai lá, manda ela preparar os bolos e ela está rindo, porque ela ouviu a conversa. E é nessa hora que ela fala assim, né? Ela rindo, ela diz assim, eu já velha e o meu Senhor também, como é que a gente vai poder fazer isso? Rindo. Veja que foi num momento espontâneo de uma conversa entre dois casais, entre o casal, né? E ela fala e ela está ali brincando. Mulher é mais assim, parece mais menina, né? Ó, Abraão está falando com um anjo, gente, lá fora. Negócio sério, a promessa é séria. É promessa para gerações, está falando do filho da promessa. Sara ouve e ela ri porque ela não acredita, né? E ela comenta com Abraão e é nessa hora que ela o chama de Senhor. O que o texto quer denotar, demonstrar para nós é justamente esse relacionamento de respeito, de amizade e de amor numa submissão prazerosa, de admiração. Não é um subjugar, não é algo pesaroso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, só ilustrando, ou elucidando, aliás, porque ele cita Sara aqui, e qual foi o momento em que Sara fez isso, que não foi o momento em que Abraão estava obrigando ela a fazer nada, foi um momento de uma conversa leve assim, né? Ela estava achando graça daquilo. Então não foi assim, né? Sara, você tem que fazer isso. Ela fez, sim, Senhor. Porque quando a gente lê o texto de Pedro, algumas pessoas eu acho que pensam que foi num momento assim. Não foi, só para você saber, não foi num momento desse. Certo? Então vamos pensar um pouco sobre submissão. Nós podemos perceber aqui 3 motivos para nós sermos submissas, mulheres. Isso diz respeito à edificação mútua entre marido e mulher. E eu vou começar por nós, me colocando em primeiro lugar, porque eu também sou mulher. O primeiro motivo do qual nós devemos ser submissas, e nesse pensar hierárquico mesmo, a autoridade dos nossos maridos, é porque é uma obrigação. É uma ordem. E eu não sei porque é tão difícil receber ordem. Mas essa ordem não é de um homem, é de Deus. É ordem de Deus. Então não é qualquer ordem. Você quer ser submissa a Deus? Quem aqui, qual é a mulher que quer de verdade ser submissa a Deus? Submissa a Deus. Tem mulher dormindo aqui, que eu estou olhando aqui. Tem mulher dormindo. Mas, pronto, você não quer ser submissa a Deus? A ordem é: sede submissas a vosso marido. É simples assim. Então, é uma obrigação. Aí quer ver a gente ficar mordida, nervosa, se eu mandar o marido dizer isso para a mulher. Não vou mandar não, viu? Isso não vai dar briga. Porque eles já vão dizer assim, tá vendo? É a Bíblia, minha amiga. E a gente fica se coçando, né? Fica achando ruim. E o pior que é mesmo. É a Bíblia. É uma ordem. Submissão diz respeito a uma ordem de Deus. E mais uma vez repito, isso não quer dizer que o nosso valor quanto ser humano diminua. É uma questão de função.
ordem. Então, ser submissa não nos faz menores, não nos faz desvalorizadas, nos faz parceiras, nos faz em comissão, na missão que Deus dá ao homem. Os valores invertidos e a falta de aceitação quanto a isso está destruindo a sociedade. E muitos na igreja. Mas existe um outro motivo do porquê da submissão. Ser submissa é uma oportunidade. Veja comigo aí o verso 1, parte B. Se ele ainda não obedece à palavra, algumas versões dizem assim, se é incrédulo. Tem alguma versão aqui que diz assim? Só de obedecer à palavra, né? Porque é o correto. Se ele ainda não obedece à palavra, que seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A nossa submissão é testemunho da parte de Deus dentro do nosso lar. É uma oportunidade de nós transformarmos a vida do nosso esposo pela presença de Deus na nossa vida. É melhor do que qualquer discurso. É melhor do que qualquer jantar maravilhoso que você faça para ganhar ele pela barriga. Não adianta, ele come, vai ficar do mesmo jeito. É melhor do que qualquer outra estratégia. Ser submissa por amor a Deus, por obediência a Deus, por temor a Deus, é uma oportunidade de ganhar o esposo para Deus. Aqui não é só com relação a esposo não crente, é com relação a esposo que não está obedecendo a palavra, que não está obedecendo. Eu me lembro muito bem, no internato, quando ainda solteira, tia Vilsa, que cuidava dos homens, né? A diretora do internato masculino, ela encontrou comigo um dia e a gente conversando sobre o meu relacionamento com ossos, ele falou assim, minha filha, você quer que ele mude? Eu disse, eu quero, tia. Tudo não, essas coisas que eu estou dizendo para a senhora. Aí ela disse, então, ore. E sirva ao Senhor do jeitinho que você é. Sirva a Deus e ore. Que o Espírito Santo faz o resto. Então o que é ser submissa? Servir a Deus. Sirva a Deus. E o Senhor faz o resto. Amém? Ser submissa é servir ao Senhor, minhas irmãs. Não tem a ver com alguma ordem vinda do próprio ser humano. Tem a ver com o prazer de amar a Deus. Ame a Deus, sirva a Deus, seja submissa na sua casa, que o Senhor vai conquistar o coração do seu marido. Ser submissa porque é uma oportunidade. Um outro motivo da submissão é que a submissão ela é um ornamento. Veja comigo dos versos 3 ao 6. Novamente, né? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, os penteados extravagantes e tudo mais, né? A gente sempre teve um apreço ao exterior, à vaidade, né? Naquela época já existia, sempre houve na humanidade esse interesse em estar bem, em estar bonito, né? E as mulheres principalmente. Mas nós vivemos nessa geração que a gente chama a sociedade do espetáculo, um momento em que assim, você não pode se dar o tempo de ficar um pouco descuidado. Porque está todo mundo tão perfeito o tempo todo fora, né? Que você se sente mal até de não estar tão arrumado. Eu não estou falando só de mulher, não. Homem e mulher. Né? A gente vê tanta imagem bonita, nas fotos está todo mundo perfeito.
Que às vezes a gente mesmo se vê e diz assim, meu Deus, como eu estou, nem está tão mal assim. Mas você olha tudo tão perfeito nos outdoors, você olha tudo tão perfeito fora que você se sente mal. Então, há uma valorização, uma hipervalorização sobre essa questão de adornos e adereços, né? E aqui, quando Pedro fala sobre essa questão do adorno, essa palavra aqui é cosmos. É uma palavra que fala sobre o universo ordenado. E daí deriva, de onde vem a palavra cosmético, que melhora a gente, né? Os cosméticos que melhoram a nossa beleza, né? Que organizam o negócio aqui, que às vezes fica desorganizado. E aí vem o cosmético e organiza, né? Vem ali os olhinhos, um negócio que levanta. Tem até a técnica da colher agora, viu, gente? Vocês que não sabem, pega a colher e vai passando o rosto assim pra cima, ó. Depois você vê que um lado fica assim, o outro já sabe. Né? Então, tem de tudo hoje, né? Então, mas o que ele estava falando aqui, né? Essa questão de ordem e tudo, né? Ele fala, então, que não seja esse adorno, né? Não seja essa sua preocupação, essa arrumação, essa organização, porque eu vou te dizer um negócio, não tem o que faça, o tempo vai passando e o cosmos vai caindo. O mundo vai mudando na gente. Não tem jeito, né? E vai ficando até mais feio se tenta fazer plástica demais. No começo vai até bom, a primeira plástica bonita, a segunda até, mas quando vai a terceira, a quarta, você diz, meu Deus, que monstro é esse? Da onde saiu esse alien? Né? Tá esquisito, o negócio tá esquisito, né? Esses adereços, né? Diz a palavra é algo usado em volta de, né? Então ele fala aqui, olha, que o adorno da esposa, que é exterior, né? Como arrumar os cabelos, esses adereços, essas joias, todas, né? Esse aparato, as vestes, e eu vejo muito em aconselhamentos, né? Não na igreja, os aconselhamentos de forma geral fora, dizendo sempre para a mulher, e é bom, né? Você tem que ficar bem, você tem que se arrumar, e para o homem também, você tem que se arrumar, e é certo, a gente tem que se cuidar, a gente tem que se arrumar, mas a gente não pode confiar nisso. As santas mulheres confiavam em Deus, as santas mulheres esperavam em Deus, diz o texto. Você vê? Então, seja porém o homem interior, né? Seja o seu interior, o seu coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso. Então, que você seja transformada pelo poder do Senhor, regenerador do Senhor, e que essa seja a sua beleza. A mansidão, a tranquilidade. É assim que a gente vê as mulheres hoje, né? Arrumadas e bem mansas, tranquilas, né? Não, hoje o salto é uma arma hoje, viu? Cuidado. Elas não usam salto para ficar alta, elas usam salto para tirar qualquer. Ela joga de longe aqui. Bater na testa é Golias, caiu na hora. Tem que tomar cuidado com o salto da mulher. Então, assim, brincadeiras à parte, nós temos que tomar cuidado, santas mulheres de Deus cristãs, porque o nosso adorno, o nosso ornamento é o nosso espírito manso e tranquilo, transformado pelo Espírito Santo de Deus. É isso, esse temor que vai manter o homem na sua vida. Não é o que a gente veste. A gente tem que se vestir. Volta a dizer, por favor, não saia relaxada depois dessa palestra. Não diga que eu falei que era isso. Mas não confie nisso. Não confie nisso. Você já ouviu falar que a Gisele Bündchen foi traída, né? Você sabe disso, né? Não, gente, aquela mulher foi traída. Ela é um ícone internacional da beleza. E ele traiu com a babá.
maldade está em nós. No homem e na mulher, é o pecado. Foi bem falado isso no louvor, foi bem falado isso aqui ontem, é o pecado. Então, minhas irmãs, sejamos submissas. Primeiro, anotar em seu caderninho, porque é uma obrigação. Segundo, quem lembra? É uma oportunidade. Terceiro, porque é o ornamento da gente. A submissão, o serviço ao Senhor é o que embeleza a mulher de Deus. Você que é mulher de Deus, busque servir a Deus, busque as qualidades que a palavra diz sobre o fruto do Espírito Santo. E aí você vai ser bela. Bela em primeiro lugar para Deus, a quem você serve. E bela dentro da sua casa. Amém? Então, eu quero passar agora para os maridos. Porque o verso 7 tem muito mais coisa aqui, 6 versículos juntos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar. E eu quero pensar com vocês 4 áreas aqui da edificação da parte do homem para com a mulher. A primeira é o físico. Vivei a vida comum do lar. É preciso que o homem que serve a Deus, ele viva essa vida comum que diz respeito à provisão, que diz respeito à segurança, que diz respeito ao aconchego, que diz respeito a estar presente. Viva a vida comum do lar. O que é a vida comum do lar, gente? Acordar cedinho, os dois descabelados. Vai pensando na vida comum do lar, como é. Aí a gente toma café, né? A gente conversa, aí cada um se arruma, aí vai fazer seus afazeres, aí a gente almoça. Vida comum do lar. Viva a vida comum do lar. Homem, esteja presente na vida comum do lar. Do lado da sua esposa, na criação dos filhos, dobrando os panos, quando puder dobrar, junto, por favor. Glória. Na vida comum do lar. Lava a loucinha também, irmão. As aplicações não dá. Olha, gente, as coisas de Deus são simples, são do cotidiano. Não é nada extraordinário, não. Servir a Deus é no dia a dia, é no pouco e no muito. Então, quando eu li isso aqui, né, eu fui lendo os comentários, viver a vida comum do lar é participar de tudo. É estar em tudo. E provendo atenção, provendo preocupação, estando atento ao que está precisando ser suprido dentro do seu lar, caminhar junto com ela e vice-versa. Então é preciso cuidar do físico, é preciso estar junto e às vezes falar sobre isso. Em quantas palestras a gente ouve, né? Cuide da sua esposa, então pague o cabeleireiro para ela, dê roupa cara para ela, faça, né? Não é a questão do que se dá de bem, é o que se dá de presença, é o que se dá de segurança. É de você poder deitar e dizer, eu tenho um homem do meu lado. Está entendendo, homens? A mulher precisa ter essa segurança. Senão ela vai levantar 300 vezes de noite, porque assim, você ronca e vai embora assim no sono, que se a porta mexe, você não sabe se está chegando ninguém. O neném chora, a gente tem que dar um chute assim para acordar. Ei! Porque chama, e o cabo não acorda. Mas o importante é que se ele acorda, ele vai te ajudar. Amém?
Se ele acorda, ele vai te ajudar. Então, homens, é preciso cuidar da segurança e prover, né? E prover. Procurar mesmo trabalhar, procurar suprir o que está ali. Isso é muito subjetivo, tem muita coisa acontecendo, tem uma que não está conseguindo emprego, às vezes a mulher consegue um emprego e tal, e a gente não pode ter preconceito e tudo mais. Concordo plenamente. Eu só não concordo que o homem se acomode e ache bom. Porque eu tenho visto nessa sociedade muito homem que se acomoda. Não distribui mais currículo. Não fica querendo ter ideia em casa. Não faz nada para prover. Ela já ganha demais, para que eu vou trabalhar? Vou aqui cuidar dos meninos. Vou aqui ficar por aqui e ela providencia. Não. Troca de valores. Princípios errado. Não é princípio bíblico. O princípio bíblico é que o homem trabalhe e que ele ganhe o suor do seu rosto. Tem que trabalhar. Porque o homem que se acomoda e não trabalha porque a mulher ganha, diz, Glenn, mas o trabalho do lar, ele pode trabalhar no lar e tudo mais. Gente, é princípio quebrado. No dia a dia o negócio não dá certo. Não dá certo. A mulher sair para trabalhar o dia todo e ele ser do lar, ele vai trabalhar muito mesmo. Porque mulher trabalha aqui só em casa. E quando trabalha fora, trabalha de só uma mulher, fora e dentro. Porque não tem jeito. Não tem jeito. A gente chega em casa e quer arrumar, irmãozinho. Pode trabalhar o dia todinho, mas o homem não faz como a gente faz? Não faz. A gente quer fazer. Não é verdade? A gente trabalha assim, ó, triplicado. Entendeu? Então, não dá, porque passa o dia fora, chega, ele está lá no lar, já fez a janta, tudo pronto. Né? Maravilha. Entendeu? Mas é instinto. É de Deus. Não dá certo. A mulher vai chegar lá e ela vai querer ser esposa. Ela vai querer revisar a casa toda. Ela vai querer ali pegar os meninos. Quando o homem chega no trabalho, ele faz isso? Ele vai lá revisar a cozinha, ver se está tudo certinho. Olha no armário, né? Vê se os meninos estão tomando banho, cheira a cabeça. Faz isso, homem? Não faz. É instinto. É da mulher. Então, vamos tomar cuidado, certo? É a prioridade dos homens fazer a provisão ou trabalhar de qualquer jeito e estar preocupado com o que tem dentro de casa. Amém? Lá em Tito, capítulo 2, versos 4 e 5. Tito 2, versos 4 e 5, diz assim, sobre as mulheres, né? Fala sobre as mulheres idosas e como elas podem ajudar as mais novas. E no verso 4 diz, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Quem é recém-casada aqui? Letícia, tem mais recém-casado? Só tem Letícia recém-casada aqui? Recém-casada. Bom, aí tu tá falando assim para a Roberta, recém-casada. De 7 anos para cá. Tem? Vocês dois, então vocês também. Mas olha, a nossa igreja tem uma estatística grande de recém-casados, viu? Eu e o Oxa, a gente não está parando de ir para casamento, casando o povo. E eles não estão aqui hoje à noite. Daqui um tempinho está tudo nos gabinetes, viu? Escreva o que eu estou dizendo. Porque não aproveita os ensinamentos e não aprende com os mais velhos. Tito está dizendo aqui que as mulheres mais velhas têm que ensinar as jovens recém-casadas a fazer o quê? Quem abrir comigo pode acompanhar. Tito 2, 4. A amarem e amar o marido e a seus filhos. A serem sensatas, honestas. E o que mais? Lê aí depois. As mulheres, lê aí. Bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, aqui voltei um pouquinho para as mulheres, né? Um parênteses aqui, no meio do só para lembrar. É isso que nós somos.
Foi para isso que nós somos criados. É para isso que Deus nos chama. Eu não posso rasgar esse pedaço da Bíblia. Eu não vou riscar esse pedaço da Bíblia. Ela é para mim. E é para toda mulher que quer temer ao Senhor. Toda mulher que quer temer ao Senhor. Amém? E todo homem que teme a Deus deve cuidar da sua esposa com aconchego, abraço, provisão, segurança. Amém? E aí continua, outra área que ele tem que cuidar, não só no físico, de forma intelectual, na área intelectual. Veja o texto aí de Pedro, que logo depois ele fala, né? Vivei a vida comum do lar com discernimento. Com discernimento, né? Eu peguei uma coisa interessante num comentário que diz assim, que a esposa do Albert Einstein, ela foi questionada uma vez por alguém e perguntou assim para ela: você entende a teoria da relatividade do Dr. Einstein? Ela disse: não, mas eu entendo o doutor. Eu entendo o doutor. E aí eu vou fazer um paralelo. Mulher é sempre vista como aquela que tem como é que eu quero dizer? Intuição. A intuição aguçada, né? A gente percebe logo tudo. A gente decifra qualquer código, viu? Olha, começar uma guerra fria, difícil, chama a mulherada que elas decifram os códigos tudinho. A sobrancelha diferente, a gente já sabe o que é. Agora o homem é igualzinho, né? Tem um discernimento, mas se pedir, Deus dá. Viu, homem? Peça discernimento a Deus, porque é devido a você viver a vida comum do lar com discernimento. Você tem que saber o que é que está precisando, o que é que está faltando. Você tem que aprender a discernir as coisas que estão acontecendo dentro de casa. A saber o que a sua esposa gosta e o que ela não gosta. Vice-versa. Mas o homem, Deus está falando especificamente porque vocês dão trabalho nisso. Dá trabalho. Diga 3 coisas agora, se você está do lado da sua esposa. Você que não está com esposa, não fique triste não. Diga assim, você dizendo para a sua esposa 3 coisas que ela mais gosta. 3 coisas que ela mais gosta. Diga a ela, para ela confirmar se é isso mesmo. Eu já estou vendo uns assim, ó. 3 coisas que ela mais gosta. Não pode dizer não decola não, Cleide. Já ganhou. Fabrício ganhou? Eita! Diácono Fabrício já ganhou. Glória a Deus. Então tem uns que passaram no teste e tem outros que estão precisando melhorar. Não tem, minha gente? Tem ou não tem? Precisa melhorar. Então, homens, viver a vida comum do lar com discernimento. Trabalhe aqui a sua cabecinha. Perceba as coisas, né? E eu lembro uma pessoa me aconselhou, uma psicóloga, né, numa palestra lá, foi muito interessante, no evento para mulheres, e ela falou que ela fez aniversário de casamento e naquele dia, primeiro, ele nem lembrou que era aniversário de casamento. Aí ela foi dar os códigos, mas não é código. Mas ela foi, né? Ela falou assim, seria tão bom hoje, né, se tivesse algo diferente, se eu ganhasse alguma coisa. Aí ele saiu, não sei o que, quando voltou ele ganhou uma bala, um confeito de troco. Naquela época que quando dava um troco, dava um confeito. Aí ele voltou com o confeito, ela achou que ele tinha se ligado. Aí ele chegou em casa e disse, toma um confeito pra tu? Oh, meu amor, muito obrigada. Você lembrou do aniversário de casamento? Ele disse, Você lembrou, comprou uma bala? Ele disse, foi não, eu ganhei de troco. Ainda bem que ele foi honesto, né? E aí a psicóloga disse assim, minha gente, se você quiser alguma coisa do seu esposo, diga a ele, ei, hoje é aniversário do nosso casamento, eu quero um buquê de rosas.
Tem que dizer de quê? Tem que dizer, se possível a loja, é bom, porque ele ainda vai ficar em dúvida, onde é que eu compro um buquê? Aí você diz, compro na loja tal, traga para mim. O que eu quero dizer, mulheres, é que a gente não pode se conformar com isso. A palavra está dizendo, e aqui eu estou dando ilustrações de coisas tão cotidianas, tão simples, mas tem coisas muito mais sérias que não são trabalhadas, que os maridos não percebem. Às vezes a mulher tão cansada, às vezes esgotada emocionalmente, e o marido vem todo dia como se nada tivesse acontecendo, e não conversa, e não ora, e não procura saber. Um homem de Deus tem discernimento dentro de casa. Não anda moscando, não. Sabe o que é moscando? Eu aprendi com os jovens. Fica assim, andando assim, nunca vê nada assim. Só fica vendo borboleta o tempo todo, né? Tudo azul, sei lá. Não vê, não percebe. Aí a gente fica rindo com os memes, né? Que as mulheres ficam demonstrando, passando os códigos delas, como é que sua esposa está brava. Aí você fica vendo o meme para você discernir sua esposa. Então ela está brava quando ela está batendo o pé. Ou então quando ela se faz de surda. Já viu esse meme? Você fica falando e ela... para dizer que está chateada. Aí você pergunta, né? Aí diz que o cara pergunta, você tem alguma coisa? Aí a raiva da mulher é pior ainda, porque ele sabe que tem. Como assim? Ele não viu que tem, ele está perguntando. Tem não! Não tem nada não, mas tem. Então assim, se você perceber alguma coisa, não pergunte não, que vai piorar. Chega logo dizendo, minha filha, eu estou vendo que você não está bem. Vamos conversar? Deixe-me orar por você, né? Aí você já vai evitar mais problema ainda. Tenha discernimento. Outra área que é importante é a área emocional. O texto diz assim, parte C, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Essa questão da parte mais frágil não diz respeito a ser menos intelectual, a ser menor moralmente. Nós somos iguais, fomos criados por Deus, temos a mesma essência de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, ninguém é menor do que ninguém, amém? Agora, em raras exceções, tem mulher que é mais forte do que o homem, fisicamente. E muitas vezes, até emocionalmente, porque Deus fez cada um de um jeito. Nós, as mulheres, absorvemos mais as situações, porque percebemos mais as situações. Então, temos as coisas em uma dimensão maior, a gente é mais dramática, natural. E por isso os homens, eles têm mais resiliência, eles são menos atingidos. Então, temos que ter o cuidado dos homens para conosco. Eles têm que dar mais as costas às chibatadas. Eles têm que nos proteger mais das questões da vida. Dentro de casa, nas questões até mesmo com os filhos. Os homens têm que tomar mais postura na educação dos filhos, muitas vezes, porque as mulheres ficam lá abaladas. Não é só porque a criança faz birra ou qualquer coisa parecida, não. É porque às vezes cansa e tem que ter a voz do homem dizendo o que tem que ser feito ou não, de forma a proteger a sua esposa. Mas cuidando da sua esposa, tendo consideração para com a vossa mulher, que é o vaso que é mais frágil que você. Então, nós somos muito fortes para dar luz ao filho. Nós somos bastante fortes para tantas coisas, mas acho que essa é uma das coisas que mais mostram o quanto a mulher é forte. Mas tem mulheres que não têm filhos, mas elas são tão fortes dentro dos
seio familiar, elas têm tanta influência, elas têm tanta capacidade de cuidar do pai, do irmão, do sobrinho, do primo. Já viu que tem mulher que cuida de todo mundo na família? São mulheres muito fortes, mas não há mulher forte demais que não precise de um cuidado de um homem, de um pai, de um primo, de um sobrinho, de um filho, de um marido. Nós precisamos do cuidado dos homens. Amém. E Deus instrui que isso é devido ao homem. Então, não troque valores. Não exclua princípios de Deus. Não cruze os seus braços, homem de Deus. Cuide da sua esposa. Cuide dela. E aí eu vou dizer uma coisa que é muito importante aqui no Nordeste. Nós não temos cavalheiros no Nordeste. É difícil mais. Não vou generalizar, né? Nós não temos. Talvez tenha alguma exceção. O que é o cavalheiro? O cavalheiro é o que vê a mulher está precisando, ela vai sair do carro, ele abre a porta, né? Acompanha ela até a porta. Não deixa a mulher pegar peso. E dentro de casa vários detalhes também, né? Eu acho que isso é uma questão de decisão. Você não precisa ser totalmente cavalheiro, visto que você não tem nada talvez na sua herança, mas eu acho que você pode, por temor a Deus, melhorar para cuidar mais da sua esposa, que é frágil. Porque eu vejo em várias situações a mulher cheia de coisas, cheia de peso, e o cabo andando lá na frente, e ela andando devagar atrás, porque ela está com muito peso. Esse homem não está temendo a Deus. Por causa disso, Glei, por causa disso. Seja fiel no pouco, você vai ser fiel no muito. Cuide da sua esposa. Então, pelo menos, sejam cavaleiros. Os cavaleiros da época medieval, sabe? Aqueles homens que as mulheres esperavam o príncipe cantar. Os cavaleiros eram homens de honra e homens que prezavam pela sua hombridade, e era um orgulho para eles tirar a capa para a mulher pisar em cima para não pisar numa poça. Já viu isso em algum filme? Eles faziam isso não era só para conquistar, é porque um cavaleiro do reino, ele tinha que se comportar com hombridade, de forma a saber que na sociedade a mulher é preciosa e deve ser bem cuidada. Que a mulher é diferente do homem e ela precisa ser bem tratada. Então vamos ter isso de volta no nosso meio. Amém? Então, a quarta e última área para o homem é a espiritual. O texto diz que tem que tratar a mulher com dignidade. Porque vocês, vejam a igualdade aqui, juntamente são herdeiros da mesma graça de vida. Nós somos herdeiros da mesma graça de vida. Então, cumpra com isso aqui para que as suas orações não sejam interrompidas. É importante que haja a prática da oração do casal em casa. Os dois orem juntos. Mas é importante, para além desse momento, né, de devoção, de piedade, tudo que a gente está falando aqui é piedade. É uma vida devota que denota no tratar com o outro. Então, é devido a gente orar juntos se somos os dois tementes ao Senhor. Se é só um, não dá para a gente estar orando junto com o outro que não entende, que não tem a mesma visão espiritual. Mas você vai ganhar para a glória de Deus com a sua conduta, amém? Com a sua forma de se portar, a pessoa. Mas para além disso, né, é importante que na prática da oração haja fidelidade ao Senhor. E aí vem o princípio do perdão e do tratar o outro.
Se alguém tem alguma coisa contra você, diz a Bíblia o quê? Vai até ela e pede perdão. Vai até essa pessoa e pede perdão. Né? Então, como é que o homem destrata ou não percebe, não trata com discernimento, não teme ao Senhor nesse âmbito do relacionamento conjugal e ele vai orar achando que está tudo bem? Deus não recebe nem dele nem da mulher, porque a mulher está rancorosa e ele está errando. Então a oração impedida não é só de um não, impede a oração geral. É ou não é verdade? A gente tem que trabalhar muito na nossa vida espiritual. Mas é sério. Como é que nós podemos querer o perdão se nós não perdoamos? Como a gente quer as dádivas de Deus se nós não atuamos como servos e servas de Deus? Então, para finalizar, você vai para Efésios 5 comigo, depois nós vamos voltar para Pedro. E aí você vai ver o apóstolo Paulo também dando instruções. Mas são instruções que são imperativas, são ordens de Deus para nós. Ordens de Deus. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Eu estou lendo esse texto para reafirmar e para respaldar as aplicações que eu fiz com relação ao texto de Pedro. Nós somos submissas porque nós obedecemos a Deus. Porque nós servimos ao Senhor. Amém? Então, mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido, a autoridade aqui, a hierarquia, é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, o Senhor Deus, nesse texto aqui, mostra e faz um comparativo entre Cristo e o marido na questão da hierarquia. Como Cristo é Senhor da igreja, é autoridade sobre a igreja, o marido é autoridade na casa, tá certo? Sobre a esposa. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, ou submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. É uma questão de ordem, é uma questão de serviço que nós estamos prestando ao Senhor. Agora, maridos, amai vossa mulher também como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não é pouca coisa. Se tudo que eu apliquei, que eu falei com vocês em Pedro aqui o reforço parece ser muito mais amplo, é amplificado. Porque agora o negócio aqui está muito explícito, a comparação é com Cristo. Não é qualquer um. O padrão para vocês é Cristo. Então amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Então, eu acho que os homens estão se amando pouquíssimo e não entenderam que tem que parecer com Jesus. Porque as mulheres não estão sendo tão bem cuidadas e amadas como deveriam. Tem que amar como você se ama. Tem que amar como Cristo amou a igreja. Amém? Então você se tornou um só com essa mulher, para você cuidar dessa mulher. E eu volto agora para Pedro, para continuar a leitura no mesmo capítulo. Capítulo 3, a partir do verso 8. É como um fechamento e é para os dois lados. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos. Sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Homem e mulher têm que ser amigos na vida conjugal. Misericordiosos.
Tenha misericórdia um do outro. Um dia desse, eu e o Osho discutimos uma bobagemzinha. Foi uma discussão, a gente nem trocou palavras assim, né? Ele viu que eu estava chateada, ele também ficou chateado. E aí ele disse, tenha paciência comigo. Eu disse, após tenha também comigo. Ele disse, eu estou tendo, eu disse, eu também. Então estamos quites, ficamos quites. E a gente saiu quite. Parou de brigar. Porque realmente nós estamos sendo pacientes um com o outro. Reconheça a paciência. Reconheça que você dá trabalho. E vice-versa. E louve a Deus pela misericórdia e pela paciência. Amém? Sejam humildes. Verso 9. Não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados a fim de receberes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, o que tem que fazer, gente? Refreia a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. E eu concluo, isso aqui é a conclusão. Uma coisa que afasta muito marido e mulher, é a língua. Um fala do outro. Um fala mal do outro. Fala mal do outro para a mãe. Fala mal do outro para o pai. Fala mal do outro para o filho. Gente, quer ter uma vida feliz? Refreia a língua. Pare de falar mal do seu cônjuge. 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Você tem que se esforçar para ter paz. Tem que respirar fundo e dizer, eu vou ter paz. Vou ter paz. Vai dar tudo certo aqui dentro. E mantenha a paz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então o Senhor nos chama a obedecer. Amém? O Senhor nos chama a obedecer. Ontem nós ouvimos como o povo de Deus tem trocado a Bíblia, a fonte de águas vivas, o Senhor, a palavra de Deus, por cisternas rasas, que se perdem, que perde a bênção o tempo todo porque não obedece. Então, é obedecer a palavra de Deus. É seguir com temor ao Senhor. E a situação da sua casa só você e Deus sabe. Sua esposa estando aqui ou não, seu esposo estando aqui não, ou com seus cônjuges aqui presentes. O fato é que se nós ouvirmos o que estamos ouvindo, sairmos aqui e não praticarmos, seremos tolos. Como aqueles que olham a sua imagem no espelho e quando sai da frente dele, já não se lembra da sua própria imagem. Não sejam tolos, não sejam uma tola. Amém? E as perguntas que eu gostaria que vocês pensassem juntos é: somos parceiros ou concorrentes? Cada um ajuda o outro a se tornar mais espiritual ou atrapalha a receber a bênção? Estamos dependendo do que é eterno ou do que é externo? Estamos vivendo o real ou o artificial? Nosso entendimento mútuo está melhorando ou cada dia mais a gente menos se entende? Somos sensíveis aos sentimentos e às ideias do outro ou não damos valor? Estamos nos respeitando um ao outro ou estamos trabalhando em xingamentos e desvalorização do ser, que é a imagem e semelhança de Cristo? Estamos vendo Deus responder nossas orações? Estamos bem suficiente para ver o Senhor responder as nossas orações? Nosso casamento nos enriquece? Ou está empobrecendo a nossa vida cada vez mais? Eu convido você a ficar em pé no seu lugar, para descansar um pouco também seu corpo. Mas para nós orarmos, pedindo ao Senhor a graça de viver bem, de viver feliz. Pedindo ao Senhor o bem da alegria na vida conjugal, da boa comunicação. Um evento desse a gente funila
o tema, mas quando a gente começa a estudar e a orar, dá vontade de a gente ter tantos dias mais para falar tantas coisas mais que a gente considera que deixa de falar. Mas a palavra de Deus, ela é multiplicadora. Ela cresce. E eu creio que a porção que é nos dada, como foi ontem, como é hoje, se a gente pratica essa porção, a gente vai crescer muito para a glória de Deus. Então vamos orar por isso. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela tua palavra. E nós clamamos que o Senhor nos ajude a praticar a tua palavra. Que caia por terra, Senhor, toda a resistência. Que caia por terra todo o preconceito. Que caia por terra, Senhor, ó Deus, toda a armadura que se levantou por causa de ideologias e filosofias, ou por causa de feridas do passado, dentro da própria família. Ó Deus, eu não sei o contexto de cada um aqui, mas o Senhor conhece muito bem. E eu clamo, Espírito Santo, que o Senhor venha curar pelo poder da palavra, da prática da tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos religiosos, que nós sejamos quebrantados, ó Deus, para cumprir, Senhor, o teu chamado a nós nessa noite. Que nós mulheres sejamos submissas por obediência e temor ao Senhor. Que sejamos submissas para ter a oportunidade de ganhar vidas para o Senhor. De homens e de mulheres, filhas. Quantos nós podemos ganhar com o nosso comportamento? Dando exemplo a tantas outras mulheres com a submissão. Ó Senhor, que nós possamos, Senhor, ser submissas, porque queremos ser belas para Ti e belas para o nosso esposo, Senhor, para o nosso cônjuge, com a Tua presença na nossa vida. Com a mansidão e a tranquilidade do Espírito Santo de Deus. Que a nossa beleza brilhe diante dos homens. Que as pessoas Te vejam em nós. Isso é o intuito da submissão. Ó Deus, eu peço por cada homem também. Peço que o Senhor, Deus, os ajude a suprir fisicamente as suas esposas, a cumprir com os seus papéis, a cumprir na provisão de tudo, Senhor, inclusive do ato conjugal. Suprir com amor, suprir com carinho, suprir com atenção, suprir com comunicação, Senhor. Ajuda os homens a suprir as suas esposas, a compreenderem as suas esposas, a amarem as suas esposas. Ajuda-os, Senhor, nessa sensibilidade, Deus. Que eles possam, Senhor, ó Deus, desenvolver discernimento. Que eles possam trabalhar mais o seu intelecto, Senhor, alcançando a sua esposa também no intelecto, Senhor. Que haja harmonia, Senhor amado, na comunicação, nos pensamentos. Em nome de Jesus Cristo eu peço ao Senhor. Peço que o Senhor os ajude, Senhor, a trabalhar, ó Deus, na emoção das suas esposas. Que eles também tenham discernimento quanto a isso. Que eles também, Senhor, sejam capazes de suprir as necessidades emocionais das suas esposas, as necessidades espirituais, Senhor. Enfim, Senhor, coloco diante de Ti tudo o que foi comunicado hoje à noite, pedindo que o Senhor traga decisão aos corações aqui hoje à noite. Decisão, Senhor. Eu peço a Ti que o Senhor Espírito Santo nos convença a decidir hoje à noite, porque fé é razão e nós queremos decidir Te obedecer, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, Deus. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu quero pedir aos que estão com seus cônjuges que vocês fiquem de frente um para o outro. Vem, nós vamos fazer também. E como no casamento, você vai falar seu nome. Cadê a Valéria?
Vem, Marta, chega. E agora é tão importante. Marcone, chega, Marcone. Vem aqui para perto dela, chega. Marta, saiam da cozinha. Então você vai falar seu nome para ela e ela falar depois. Vamos começar com as mulheres, tá bom? Vocês repetem no lugar, eu vou falar meu nome, você fala o seu nome, olhando para ele. Se ele está aqui, se ele não está, olhe por ele. Ou vice-versa, se ela não está, ore por ela. Enquanto eu faço isso, ore. E quem ainda não tem o seu, continua orando. E se não for de Deus para você casar, agradeça ao Senhor nesse momento. Mulheres, repitam comigo. Eu, Gleice, olhando para ele, aceito você, Washington, como meu legítimo esposo. E prometo amar-te, respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém? Agora os homens vão fazer com as mulheres. Vamos lá. Eu, Washington, aceito você, Gleice, como minha legítima esposa e prometo amar-te e respeitar-te na alegria ou na tristeza. Repete essa parte, é muito importante. E prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Amém. Amém? Olha o beijinho. Pode sentar. Deus abençoe. Esse voto é tão forte, usado no meio religioso, independente de evangélico ou não, né? Meio católico, em outros meios também. Mas é um voto muito importante, é uma aliança muito profunda. E nós devemos ser fiéis a isso. Amém, irmão? Irmãos, para mim, a essência do casamento, da cerimônia do casamento, falando daquela, toda cerimônia, tem um monte de coisa que acontece na cerimônia de casamento, né? A essência é exatamente esse voto, que é feito no altar de Deus. É um voto que o marido faz para a mulher faz para o marido, e esse voto também, como é feito no altar de Deus, é um voto para Deus. É um compromisso que nós assumimos diante de Deus. Se todas as pessoas entendessem isso a fundo, né, muita gente ia pensar 10 vezes antes de se separar. Tá certo? Mas precisamos entender, todo mundo que eu faço casamento, eu ensino sobre isso e digo, olha, isso é a essência do casamento. Às vezes a pessoa dá tanta importância à festa, ao bolo, não sei o que, e não dá importância a esse momento do cerimonial, que é um voto que é feito. Pode não ter nada mais, pode não ter música, pode não ter bolo, pode não ter recepção, pode não ter nada. Mas se duas pessoas, na presença de Deus e de um ministro da palavra de Deus, fazem esse voto, isso é o casamento. As pessoas estão esquecendo disso hoje. E é uma promessa muito profunda, né? Até que a morte nos separe. Eu prometo amar e ser fiel até que a morte nos separe. Então temos que cumprir esse voto. E a Bíblia diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. É um voto de um homem para uma mulher na presença de Deus, no altar de Deus. Isso é muito importante.